Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de fone barato, bom em jogos, marca estreante no canal, então só coisa boa, bastante animadora. Cara, mais especificamente vamos falar hoje sobre o EPZ-Q5, fone gentilmente enviado pela própria EPZ. E a EPZ era uma marca que eu não conhecia e acho que muitos de vocês não conhecem porque ela meio que é estreante. Eu não tinha ouvido falar, comecei a ouvir falar nos grupos do WhatsApp. Os fones começaram a ganhar um certo hype, um certo espaço no mercado. Contatei a marca e eles me enviaram o Q5. Bom, o Q5 custa R$250 e a EPZ mandou especificamente ele falando, ó, esse aqui é um fone que pra gente como marca é especial, é meio que nossa obrinha-prima nessa faixa de preço, a gente quer que você avalie ele e espero que você goste. E realmente o EPZ Q5 é bem interessante porque essa faixa de preço é bastante competitiva, principalmente agora que tem o Singot W200, que é um colosso muito difícil de ser batido. Quando eu recebi o EPZ Q5, eu ouvi e fiquei, pô, cara, vai ser difícil Singot W200 versus EPZ Q5, qual que vai ser o melhor? Porque são uma nova leva de fones nessa faixa de preço que tá chegando, que simplesmente são brutais, cara. Eles conseguem, com grande margem, passar os fones antigos dessa faixa de preço e sobra, conseguindo competir até com fones mais caros. O que acontece sem parar no Sci-Fi, para falar a verdade, né? Mas está acontecendo muito, especificamente nessa faixa de preço. Tem também o Truefear Zero Head, que estão falando que é muito bom nessa faixa de preço, mas eu não ouvi. Então, realmente o pau tá torando nessa faixa de preço. E vamos começar com a construção, como ele se coloca em construção perante ao mercado. Bom, na minha opinião, muito bem, com algumas ressalvas. Primeiro, a caixa é maneira, a caixa grandona, bem feita, show de bola. Eu achei um pouco estranho o jeito que ela abre meio que aqueles presentes que aparecem no Instagram para você presentear a namorada com uma rosa, com joia dentro, não sei se vocês já viram, abre meio esquisito, mas como a caixa de papelão, ela meio que, cara, vai torcendo e eu não gostei, achei que foi invenção de moda, mas cara, é indiferente, é só uma caixa. O conteúdo da caixa é bem interessante, primeiro que a EPZ, tanto no Q5, que é um fone mais caro, quanto no Q1, que é bem mais barato, trouxe muitas ponteiras e ponteiras diferentes, tá? Tem umas ponteiras bem curtinhas, tem umas de flange dupla, não sei se é só no Q1 ou no Q5, mas tem ponteira de flange dupla que garantem um isolamento muito alto e ele vem com muitas ponteiras. Aqui ele já ganha tranquilamente do Singot EW200, que foi uma crítica que eu fiz ao fone, ó, poucas ponteiras. Um ponto onde para algumas pessoas vai ser crítico ou não é o seguinte, ele vem com conectores MMCX para o cabo. Tem gente que odeia conector MMCX, vê que o fone é conector MMCX e foge. Seguinte, é um bom conector, é melhor que o da TIM, por exemplo, que, cara, para desconectar é insuportável, parece que você vai arrancar o conector fora e às vezes você arranca. E quando você coloca não tem aquele clique satisfatório, como por exemplo os fones mais caros que usam MMCX da Fio, da Campfire. Esse aqui é um meio termo, cara, você ouve o clique, ele encaixa bem. Para tirar é um pouquinho difícil, ele gira. Não é um MMCX péssimo como o da TIM Audio nos fones mais baratos, mas não é ótimo. Eu particularmente preferia se fosse 2 pinos nesse caso. Para mim, conector MMCX tem que ser impecável ou 2 pinos. No caso, ele é um MMCX bom. Ainda falando do cabo, apesar de ser MMCX, é a única pequena crítica que eu posso fazer, cara. O cabo é maravilhoso, se comporta muito bem, não embola, não mantém memória, não tem microfonia, é leve, é prático, é bonito, os conectores acompanham a estética do fone. Cara, simplesmente sensacional, cabo muito bom. Vem com uma case de couro também, couro sintético, muito bem feita. Nesse ponto, novamente, ele ganha do Singot. Então, em construção, no geral, é um fone muito bem feito e muito bem acabado. As shells, o que é interessante, são uma cópia descarada do Meize Advar, que é um in-ear bem mais caro da Meize. A Meize é uma empresa, acho que é romena ou italiana, mas eu acho que é romena, que faz produtos de altíssimo nível e dá para ver claramente que foi bem inspirado no Meize Advar. Algumas pessoas acharam parecido também com o Sgor Venus, particularmente eu não achei, acho que é porque tem um ralo de pia ali, mas eu vou deixar a foto do Meize aí, vocês deem uma olhada. Bom, se eles copiaram é porque o design funciona, né? É um fone muito confortável, muito leve,
um pouco mais confortável que o próprio Singot, que é bem confortável, então é um fone que eu tenho usado muito na academia, porque o isolamento é muito bom, o conforto é muito bom e o som é muito bom. Agora bora falar de som. Bom, eu não sabia o que esperar da EPZ, uma marca estreante no mercado. Segundo eles, eles têm um tuning um pouco diferente da maioria das marcas, então eu esperava algo diferente e eu encontrei algo bem correto e bem de referência para os meus ouvidos. Mas não me entendam mal, muitas vezes quando algo é de referência e correto, eu não gosto. Porque muitas vezes fones neutros de referência, corretinhos, acabam soando bastante xoxos para os meus ouvidos. O próprio Crufir Hexa sofre um pouquinho disso, o novo CCA Duo, são fones que você ouve e fala, nossa, tá tudo tão certinho que chega a ser sem graça. O EPZ tem a seguinte característica, ele é um fone, como eu disse, bastante linear e correto, com um leve boost a mais nos subgraves para os meus ouvidos. Acho que pode ser até um boost considerável, dependendo da gravação, ele fica com um chão bem presente na música, tá? Mas são graves, cara, maravilhosos, muito rápidos, a dinâmica é muito alta, você sente muito impacto, apesar dele não ter um caminhão de graves, não ser um fone excessivamente enérgico, ele tem sim uma dinâmica, um impacto quando a música é bem gravada, quando a fonte que você está tocando com ele amplifica direitinho ele, cara. É um grave sensacional e na faixa de preço eu acho o melhor grave do mercado, tá? Os médios são lineares na pegada do Singot, aquele linear que não tem as vozes tão coladas, são um pouquinho recuados e em linha reta. Aqui eu tenho uma crítica tanto a ele quanto ao Singot. Em algumas ocasiões, ouvindo os dois, eu sentia que as vozes podiam ficar um pouquinho finas. Eu sinto que um pouco mais de corpo nos médios seria interessante, seria bem-vindo, traria um calor e uma naturalidade a mais pro fone, pelo menos para os meus ouvidos, mas aí ele também perderia um pouco de detalhamento e tecnicalidades, que é difícil de você ter muito bem feitos nessa faixa de preço. Os agudos são excepcionais, tá? Macro detalhamento muito alto, aquele detalhamento mais evidente da música, aquele detalhamento mais geral, você consegue captar, cara, com muita facilidade. A separação instrumental é muito boa, o palco é bastante amplo lateralmente, tá? Você tem uma expansão lateral, não tem tanta profundidade, não tem altura, mas é um palco interessante para a faixa de preço, o que torna o EPZ, cara, uma recomendação muito fácil para jogos. Detalhamento alto, graves controlados, separação muito boa, palco bem estabelecido, conforto muito alto, preço bom, então ele acaba entrando, por exemplo, como upgrade direto de um Shure Venus, de um TIM C2 ou afins da faixa de preço. E assim, cara, eu sinto que poderia ter um pouco mais de ar, um pouco mais de extensão ainda nos agudos seria bem-vindo, mas eu me pergunto até que ponto a marca conseguiria aumentar e estender os agudos sem trazer sibilância, sem trazer artefatos, sem trazer um timbre mais fino ainda. Então, no fim do dia, eu acho que foi um equilíbrio interessante. Recapitulando tudo, a gente tem um fone equilibrado, com um pouco a mais de subgrave, um detalhamento bem alto, um pouco mais de agudo, eu diria. Então, é um fone levemente em V, mas leve ainda, soa bastante natural. E chegou a hora das comparações, tá? Principalmente com o Singot EW200. Primeiro em construção, o EPZ é mais caro, custa 250, enquanto o Singot custa 220. É uma diferença aí de 10, 12% no valor, dá para considerar, mas no fim do dia eu acho que não é tão considerável assim. O problema é que essa diferença de preço é pequena e talvez não devesse ser considerada, mas a diferença em som também é. Eu fiquei bastante surpreso de ouvir os dois por algumas horas e perceber o quanto eles são semelhantes e realmente em algumas faixas eu tenho que me concentrar para ouvir diferenças. As diferenças que eu notei são as seguintes. O EW200 soa um pouquinho, mas pouca coisa mais enérgico, tem um pouco mais de médio grave, um pouco mais de agudo. Em contrapartida, o EW200 também soa um pouco mais detalhado, tá? É mais cansativo, em algumas faixas cansa bem mais que o EPZ, só que você tem um refino, aquele micro detalhamento, aqueles acordezinhos assim, bem escondidinhos, aquele brilhinho escondidinho, aparece mais no EW200. Mas assim, novamente, gente, cara, procurando chifre em cabeça de cavalo, porque são muito similares, tanto em tonalidade quanto tecnicalidade. Em construção, como eu disse,
O EPZ é um pouquinho mais caro, mas cara, ele entrega uma case melhor, ele entrega um fit melhor, um isolamento melhor, uma estética que, na minha opinião, que é subjetivo, é mais interessante, né? Mais ponteiras. Em contrapartida, o Singot tem um cabo que é 2 pinos, o que para muitas pessoas vai fazer a completa diferença. E o que eu vos digo, cara? Qual que eu recomendo? Eu recomendo os dois, sinceramente. Mas eu diria o seguinte, considerem muito a construção, muito mesmo. Eu, não como avaliador, mas como usuário final, compraria o EPZ atualmente, principalmente por fit, única e exclusivamente por fit. Porque eu me sinto mais confortável com ele usando ele na academia, usando ele na rua, usando para jogar várias horas, por ser mais confortável. No fim do dia, o conforto mesmo que seja um pouco a mais faz muita diferença, porque os dois são muito parecidos. E outra coisa interessante que eu vejo quem testou o Singot falar que é impossível desbancar ele na faixa de preço, quem ouviu o EPZ falar, não, isso aqui vai matar tudo na faixa de preço. E eu tô ouvindo os dois e tô assim, tipo, cara, o que eu faço? Porque realmente os dois são brutais. E, velho, é muito bom ver que o mercado chinês está tão bem evoluído e é muito bom para nós, usuários finais. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês gostaram, curtam, deixem um comentário, compartilhem a review, se inscrevam, é importante que vocês se inscrevam para o crescimento do canal, para eu conseguir mais fones, conseguir ampliar o trabalho, que vai ser bom para vocês também, mas de qualquer forma é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!